nosso primeiro diário. Você vai ver que é muito fácil, é simples e é rápido de fazer um diário. Antes, nós havíamos criado dentro do nosso plano de trader duas entradas, dois setups de entrada. E eu acrescentei mais um. Tá? Nós havíamos criado o setup de entrada por rompimento da barra vermelha ignorada e nós havíamos criado o setup de rompimento e resistência. Eu acrescentei mais uma entrada, quer dizer, eu vou acrescentar mais uma entrada, que é de rompimento de suporte. Rompimento de suporte. Tá? Então eu vou incluir e vou salvar. Então nós temos o rompimento de resistência, quando é para cima, e o rompimento de suporte, quando ele rompe um determinado suporte, e aí a direção é para baixo. Tá? Então eu acrescentei mais esse setup no nosso plano de trade. Então basicamente a gente opera barra vermelha ignorada e suporte e resistência. Tá? Então vamos lá. Quais foram as operações que eu fiz? Eu fiz essas operações aqui. Foram duas operações. Foi colocado aqui o número 1 e o número 2 para ficar claro, para que a gente possa visualizar no gráfico as operações que foram feitas. Então, havia aqui um suporte no gráfico. Esse candle perdeu esse suporte, me dando a condição de entrada segundo o meu plano de trade. Eu acabei até entrando um pouquinho mais atrasado aqui, mas eu entrei no rompimento do suporte, que é essa entrada aqui, ó, a entrada no rompimento do suporte. Tá dentro do meu plano de trade? Tá, legal. E aonde que é o stop dessa operação? A princípio o meu stop estava aqui em cima, tá? Mas quando ele fez essa subida e essa descida, eu poderia ter descido o meu stop aqui, eu tinha levado um stop muito menor. Mas enfim, me mantive disciplinado, coloquei meu stop um pouco acima dessa resistência aqui, que ele tinha formado, e fui estopado. Tá? A minha segunda operação foi no rompimento dessa resistência aqui. Temos uma resistência aqui, ele rompeu. Ele rompeu, o que eu fiz? Fechei o candle, comprei. Qual que era o meu alvo? Meu alvo era a próxima resistência. Então, um pouquinho abaixo da minha resistência, show, deu aqui o seu gainzinho aqui, né? Então foram duas operações totalmente dentro do nosso plano de trade, tá? Como é que eu vou fazer o diário disso daí? Olha só como que é fácil. Primeiramente, o que eu fiz? Eu exportei o arquivo dentro da minha operadora dessas operações. Então, no dia 14, eu fui lá, gerei o arquivo do jeito que tem bonitinho lá no tutorial. Se você tiver alguma dúvida, é só você assistir o vídeo, ver o tutorial. Se mesmo assim ainda tiver alguma dúvida, é só entrar em contato que a gente tira todas as dúvidas que você tiver. Perfeito? Então vamos lá. Operações, eu vou importar essas duas operações. A gente importou nos vídeos anteriores o mês a mês, mas a gente não tinha importado essa operação que aconteceu depois da nossa última operação. Da nossa última importação, desculpa. Então vamos lá. Eu vou importar, tá? Na conta investimento, operação conta real. Vou pegar aqui o nosso arquivo que eu gerei, ó, que foi do dia 14/9/2021. Vou jogar aqui, vou importar. Vou voltar, tá aqui, tá feita a importação. Apesar de eu ter tido esse gain aqui, ó, o meu loss matou meu gain do dia. Ou seja, nesse dia foi importado 4 registros, né, que foi uma venda, uma compra e uma venda. Então foram importados 4 registros que no total, da somatória entre gain e loss, eu perdi R$38. Tá? Vamos lá, vamos fazer o diário dessas operações. Então, aqui no menu Operações, a gente tem Day Trade. Foram operações de Day Trade. Tá? Então, clica aqui em Operações de Day Trade, ele vai me mostrar todas as minhas operações de Day Trade de todas as importações. Então, aqui eu tenho uma lista, o ativo que eu estou operando, a data que eu fiz a operação, o horário que eu entrei, o horário que eu saí, o resultado e quantos pontos eu fiz. A direção, né? Ou seja, essa venda que eu fiz aqui me gerou um stop de R$106, ou seja, foram 530 pontos de um contrato de venda. E essa operação aqui, que eu comprei aqui e saí aqui em cima, na próxima resistência, me gerou um lucro de R$68. Tá?
Então, o que acontece? Nesse caso aqui, essas informações que estão aqui é o filtro do dia 17/8 até o dia 17/9, tá? Então, vamos lá. Nesse período eu tenho essas operações que no total, somando tudo aqui, estão me dando R$ 43 negativo. Ou seja, esse mês, nesse momento, depois de todas as operações que eu fiz nesse período, do dia 17 do mês passado até o 17 do dia de hoje, eu tenho R$ 43 de loss, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro diário. Vamos fazer o diário dessa operação. Eu vou fazer devagar para que a gente entenda o funcionamento do diário e depois você vai ver que é muito rápido, muito fácil para fazer um diário, tá? Nós vamos clicar onde? Aqui, ó, no editar. Nós vamos editar essa operação. A primeira coisa que vai acontecer é, ele já vai estar associado ao nosso plano de trader inicial. Por quê? Porque lá atrás, quando a gente cadastrou o plano, a gente já tinha cadastrado mini índice, mini dólar, índice e dólar. Se caso eu não tivesse cadastrado o ativo, vamos supor que eu tenha operado Petrobras, eu veria aqui e associar ao nosso plano de trade. A partir de então, todas as operações realizadas na Petrobras, eles vão estar vinculados ao nosso plano de trader, tá? Então vamos lá. Quando eu fiz essa operação, eu estava um pouco ansioso. Por quê? Porque eu estava vindo contra a tendência dessa operação. Se a gente pegar o gráfico um pouco mais longo, ele vinha numa tendência de alta e eu fiz uma operação vendido contra a tendência. Então eu estava ali um pouco nervoso, vamos dizer assim. Não estava muito seguro dessa operação. Eu fiz, essa operação foi manual. O que é manual ou posicionada? Eu deixei a ordem já ali? Não, não deixei. Eu comprei enquanto o candle, o segundo candle ali, o candle 33, estava se movimentando. Então, foi uma ordem manual, é o tipo de entrada manual. Posicionado é quando você deixa a ordem paradinha lá e espera o preço chegar até a sua ordem, tá? Foi uma operação contra a tendência. Então, aqui nós já temos as primeiras informações sobre essa operação. Foi uma entrada aleatória? Não, não foi aleatória. Por quê? Porque eu esperei o momento certo de entrar. Eu não entrei porque eu achei que estava caindo. Eu não entrei porque eu achei que eu ia ganhar se eu entrasse aqui, nesse lugar. Então, não foi uma entrada aleatória. Às vezes, quando você faz uma entrada que você não sabe muito bem o que você está fazendo, ou por que você está entrando, então você vem aqui e clica entrada aleatória. A mesma coisa a saída. Eu saí em qualquer lugar? Não, eu saí só quando ele rompeu essa resistência aqui, que para mim aqui era o ponto de stop. É claro que eu poderia ter descido o stop aqui embaixo quando ele fez esse fundinho, mas não, eu fiquei aqui em cima e acabei levando um mega de um stop. Mas enfim, foi uma saída aleatória? Não, era uma saída definida dentro do meu trade system, tá? Qual a estratégia que eu usei? Então, as estratégias que mostra aqui são só as estratégias que estão definidas no meu trade system. Você viu que existem inúmeras estratégias que a gente pode colocar dentro do nosso plano de trade, nosso trade system? Sim, mas quando nós montamos o nosso plano de trade, nós falamos assim, nós só vamos operar essas 3 tipos de entrada, tá? Então, que entrada foi essa? Rompimento de suporte. Tinha um suporte, rompeu o suporte e eu fiz a venda. Stop loss. Onde que era o meu stop loss? Na resistência anterior. Então, tá lá. Suporte na perda. Acho que nós não cadastramos a resistência anterior. Suporte anterior. Resistência anterior. Nós não cadastramos a resistência anterior, tá? Tudo bem. Depois a gente faz o cadastro da resistência anterior. E qual que era o meu alvo? Nesse momento, meu alvo era o próximo suporte. Eu tenho cadastrado o próximo suporte aqui? Tenho a próxima resistência, não tenho cadastrado o próximo suporte, está vendo que ainda faltam algumas informações aqui no nosso plano de trade. Mas isso é muito fácil, tá? A gente pode salvar as informações que estão aqui, nesse momento. Você vê que eu salvei, está faltando informações aqui. Por quê? Porque nós vamos voltar e completar o nosso plano de trade, que está faltando alvo no próximo suporte. Então, o que eu fiz? Eu salvei já essas informações. Você pode ver que eu não tenho stop loss, não tenho stop gain, não tenho alvo definido, eu simplesmente entrei.
Nessas condições, eu fui indisciplinado. Tá? A gente saiu só para a gente completar o nosso plano de trade. Foi até bom que o plano de trade ainda não estava completo para que você saiba que é possível você depois voltar aqui e corrigir. Tá? Então vamos lá, no nosso plano de trade, técnicas e estratégias, qual que é a saída? Qual que é a saída que eu gostaria? Que eu não cadastrei no meu plano de trade, mas que faz parte do meu plano de trade. O próximo suporte. Então, alvo. Então, vamos cadastrar aqui o alvo. Próximo suporte. Incluir. Tá? E o meu stop, que é a resistência anterior. Então, o stop. Resistência anterior. Vamos incluir. Vamos salvar. Tá? Às vezes, gente, na primeira vez que você for montar o plano de trader, pode acontecer de você ter que fazer um ajuste ou outro para que você possa ali atingir todas as situações dentro do seu plano de trade. Né? Então, assim, nas primeiras vezes pode acontecer de você ter que fazer esses pequenos ajustes, tá? Mas não é algo que você deva ficar mexendo, a não ser que você chegou à conclusão que aquela estratégia não te serve mais. Tá? Então, vamos voltar lá para o nosso diário. Day trade, nós paramos pela metade aqui, então vamos voltar, tá? Então, qual que era o nosso stop loss que a gente acabou de cadastrar? Resistência anterior. Então, tá aqui, ó, resistência anterior, tá? E qual era o nosso alvo? Suporte. Nosso alvo era próximo suporte, tá? Teve stop gain? Não, porque não deu nem tempo. O preço não foi a nosso favor, o preço foi contra nós o tempo todo. Então, não teve stop gain, não vou cadastrar o stop gain. Tá? O que ele atingiu? Ele atingiu? Deu gain? Não, deu loss. Então, você clica aqui, ó, atingido, loss. Infelizmente, essa operação foi de loss. Teve adição de contrato? Não teve. Teve defesa de preço? Não teve. Eu desci, quando o preço... Se o preço tivesse andado para cá, eu tivesse descido o meu stop para o break-even, que é o mesmo valor de entrada, eu poderia clicar aqui, ó, break-even. Nesse caso, gente, o sistema considera como você sendo disciplinado, caso o preço ande e você desça o seu stop na mesma posição que foi compra e o preço voltar e te estopar, o sistema considera que você foi disciplinado, que você estava dentro do seu plano. Agora, outra coisa legal, eu vou colocar aqui a imagem da minha operação, para que quando eu vier estudar os meus trades, eu consigo ver o que eu fiz. Então, olha só que bacana. Eu venho aqui, arrasto a minha imagem para cá, e importo a minha imagem. Pronto, a minha imagem está aqui. Então, se amanhã ou depois eu tiver que voltar e estudar o que eu fiz, eu consigo saber aqui. O que eu fiz? Como eu fiz 2 operações nesse mesmo dia, eu tirei uma foto, um print da minha tela do dia todo. Então, se eu vier aqui que a imagem está maior, desde as 9 horas da manhã até o final do dia. Mas você poderia ter recortado só esse espaço e ter colocado só esse espaço lá, sem problema algum. Tá? Como essa imagem aqui eu vou usar para a segunda operação, olha que bacana. Você vem aqui na imagem, você clica aqui na imagem e vou usar ela para todas as operações do dia. Então, quando eu for fazer o meu diário da próxima operação, essa imagem já vai estar lá cadastrada para a gente. Se caso você colocou a imagem errada, só vir aqui, ó, remove a imagem. Ou uma nova imagem. Ele vai apagar essa imagem que está aqui e vai acrescentar, e você vai te liberar para você acrescentar outra imagem. Se eu quiser fazer algum comentário, eu escrevo aqui o comentário que eu quiser. Então, tá feito. Você vê, a gente demorou um pouco mais porque nós estamos comentando esse diário dessa operação. Então, revisando, tá dentro do, coloquei o nosso plano, eu estava meio nervoso nessa hora, foi uma entrada manual, foi contra a tendência, tá? Eu sabia exatamente onde entrar, que foi no rompimento do suporte, meu stop era na resistência anterior e o alvo era o próximo suporte. E fui estopado. Outra coisa também, se você entrou com 2 contratos, 3 contratos, e o seu primeiro alvo era aqui, na próxima resistência, no próximo suporte, era depois em 100% do FIBO desse movimento,
Então você ia acrescentando aqui, ó, te dá a possibilidade de você ir acrescentando outros alvos, e se você atingiu mais de um alvo, você fez parcial, então você coloca que atingiu o primeiro alvo, coloca que atingiu o segundo alvo, e assim sucessivamente, tá? Então, nós vamos salvar agora esse diário. Tá salvo. Vamos voltar. E olha só que bonito. Nós fomos disciplinados. Agora aqui vem algo extremamente importante. Apesar de nós ter levado o stop e ter perdido dinheiro, a nossa operação foi dentro daquilo que a gente havia planejado. A gente não saiu do planejamento. Então nós estamos sendo disciplinados. Se todas as vezes que ele romper o suporte a gente executar exatamente essa operação, a gente está sendo disciplinado. Com o passar do tempo, ele vai nos dar estatística se esse tipo de entrada é uma entrada boa ou não. Mas para isso a gente precisa ser disciplinado, tá? Então, vamos para a nossa segunda operação do dia. Cliquei aqui, agora a gente já sabe. Eu estava confiante nessa operação. A entrada foi manual, ou seja, quando ele fechou esse candle, eu apertei o botão para comprar. Eu estava na tendência, tá? Então a entrada foi no rompimento da resistência. Olha como está ficando fácil agora. Meu stop estava no fundo anterior. Vamos ver se a gente cadastrou na resistência anterior. Está aqui cadastrado. E o meu alvo era onde? Na próxima resistência. Então, meu alvo era na próxima resistência. Olha aí como foi mais fácil para fazer esse diário aqui. Olha só que simples. O que ele atingiu? Foi o loss? Não, foi o alvo. Ele chegou lá no nosso alvo. Ó. Pode ver que eu coloquei a venda um pouquinho abaixo do alvo para não correr o risco dele me deixar na mão bem ali em cima. Ele saiu no ponto exato. Tá? Olha a imagem aqui que a gente falou para usar todos os dias da operação. Nem preciso mais carregar a imagem. A imagem está aqui, linda, bonitinha. Tá? Se você tiver algum comentário para fazer, você faz o comentário. Se não, é só você salvar. Pronto, salvamos essa operação. Vamos voltar. Então aqui, ó, o que nós temos? Os dois diários do dia 14 já estão feitos. Já está aqui. Se nós formos agora na tela de análise de trade, trade by trade, o que nós temos no dia 14? No dia 14 a gente tem um resumo. No dia 14 a gente perdeu R$38. A minha média emocional estava neutra, né? Porque uma eu estava confiante, na outra eu estava nervoso, então ele te dá uma média emocional dos trades daquele dia. Nós fizemos duas operações, uma operação foi vencedora, uma operação foi perdedora, ou seja, nós tivemos 50% de acerto, tá? Então, se nós descermos aqui, olha só que interessante. A nossa primeira operação, ou seja, a gente tem o ativo aqui, a data, a hora, o resultado da nossa operação, quantos pontos foram, nós entramos vendido nessa operação, então a entrada foi no rompimento do suporte, nosso stop estava na resistência anterior e nosso alvo era no próximo suporte. Então o que aconteceu? Ocorreu a entrada e aqui está o vermelhinho, que foi exatamente o que aconteceu. Então a gente entrou aqui, perdeu aqui, estopou aqui, tá? Não teve adição de contrato, não teve preço, não teve movimentação para o break-even do nosso stop. Foi uma entrada manual, foi contra a tendência. A gente estava nervoso nessa operação, tá? Lembrando que aqui é a média das duas operações. Então a gente estava nervoso nessa operação. Não foi uma entrada aleatória e não foi uma saída aleatória. Tá aqui a nossa operação, se caso a gente precisar estudar. Você ainda consegue remover, acrescentar uma outra imagem, caso queira, e caso você queira fazer algum comentário, tem aqui o espaço para você comentar. E a outra operação? Clica aqui, você nem precisou sair, ó, já está aqui a segunda operação. Ó. A nossa entrada foi no rompimento da resistência, o nosso alvo foi na próxima resistência. Já deixou os dois verdinhos aqui. Se você olhar o anterior, ó, tá aqui o stopzinho, ficou vermelhinho aqui, então vai ficar mais fácil, mais rápido de você identificar o que você fez. Tá certo? Então aqui nós temos aqui um resumo do dia, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos supor, vou voltar lá, vou fazer mais uma alteração, tá? Vamos supor, tá? Agora é suposição, as nossas duas operações foram ótimas, perfeitas, tá? Apesar do estado negativo, foi perfeito. Vamos supor que eu tivesse feito aqui, não fosse o ponto de entrada, mas que você acreditava que era.
Então, você não fez uma entrada no suporte, você fez uma entrada aleatória. Tá? Lembrando que a gente está imaginando. O preço está correndo, você fala, vou entrar porque eu acho que vai cair. Então, você marcaria aqui uma entrada aleatória. Quando você marca uma entrada aleatória ou uma saída aleatória, automaticamente você entrou e saiu totalmente fora do seu plano de trade. Quando você salvar, automaticamente, vamos voltar aqui, ele vai dar que você foi indisciplinado. Voltarmos lá em análise de trade, trade by trade, formos na data das nossas operações, nós vamos poder observar que agora, como nós mudamos uma para indisciplinado, a gente percebe que nós tivemos duas operações e dessas duas operações, 50% foi disciplinado e as outras 50% não foi disciplinado. Ou seja, como nós tínhamos duas operações, uma nós fomos disciplinados e a outra nós não fomos disciplinados. Tá? Outro ponto também importante, para a gente ir finalizando esse vídeo, é que quando nós fizemos o cadastro de usuário, pela primeira vez, quando a gente acessou essa tela, nós não tínhamos informação nenhuma nessa tela até o momento. Né? Depois nós fomos, cadastramos a nossa corretora, colocamos o saldo inicial, passamos a ter um saldo geral, que é a somatória de todas as nossas corretoras. Logo em seguida, o que nós fizemos? Nós importamos as operações, e aí passamos a ter os valores mensais e diários das nossas operações. E agora, nós fizemos o primeiro plano de trader, né? O primeiro diário do nosso plano, né? E com isso, o que nós temos? Já temos uma nova informação aqui. Ou seja, como nós acertamos o rompimento de resistência, que foi uma operação realizada com sucesso, ele já está colocando aqui, ó. Nós fizemos uma operação usando a estratégia rompimento de resistência, e ou seja, como foi uma única operação e ela deu gain, então nós estamos com 100% de acerto nessa estratégia. Então é isso, pessoal. À medida que você for realizando o seu diário de trade, fazendo ele de forma coerente, certinho, o sistema vai começar a apontar o que realmente está funcionando para você e o que não está funcionando, tá? Então, o que mais que nós podemos dizer aqui para a gente finalizar? Tem uma outra informação muito importante que ia passando despercebido. Nós fizemos aqui duas operações. Fizemos o rompimento para baixo, depois fizemos o rompimento para cima. Nós cadastramos dois tipos de entrada. Três, né, na realidade, que era o rompimento para baixo, o rompimento para cima e o rompimento de barra vermelha ignorada. Se você prestar atenção nesse gráfico, nós deixamos passar essa operação. Olha aqui uma barra vermelha ignorada. Olha só. Por que eu não operei essa barra vermelha ignorada? Será que foi desatenção? Será que eu estava nervoso? Será que eu não acreditei nesse trade? Então, o que você vai fazer? Você está fazendo o seu diário e você quer guardar essa informação, porque no fundo, o seu trade dava condições, o seu plano de trade dava condições para você entrar nessa operação, mas você não entrou. Então, existe uma forma de você estar informando isso nos seus estudos. Você vem aqui em Trade by Trade e você pode estar acrescentando aqui no dia 14 um estudo. O que é isso? O que é esse estudo? Você vem aqui, incluir estudo, no dia 14, vamos colocar aqui no dia 14, né? Qual que foi o ativo? No input, colocar aqui, ó. Que você vai escrever aquilo que você acha que é mais interessante para você, né? Alguma coisa que vai te lembrar e vai fazer com que você se recorde dos motivos pelo qual você não entrou. Eu vou colocar aqui, apenas para exemplificar, não percebi a operação no momento em que a mesma aconteceu. Tá? Aqui eu vou colocar a foto da operação, da nossa do dia onde ela aconteceu e está aqui a informação, tá? Vamos salvar o estudo. Olha só que legal. Então no dia 14 o que nós temos? Nós temos duas operações, uma operação que deu, ficamos disciplinados, uma operação indisciplinada, e um estudo. Olha só que legal. Quando você for observar as operações desse dia, tá aqui, ó, a operação que deu loss, a operação que deu gain
e o estudo que a gente fez de uma operação que nós perdemos, e está aqui, está anotado, do jeito que a gente colocou, tá? Então, é isso aí, gente. Um diário de trade, muitas vezes, ele não tem que focar apenas no que você realizou, mas também, às vezes, você tem que focar no que você deixou de realizar, para que amanhã ou depois, quando você estiver estudando seu diário de trade, ficar mais atento, falar, opa, olha só, eu estou perdendo oportunidades que eu poderia estar ganhando dinheiro e não realizei, tá? Então é isso, um diário de trade bem feito tem que, vamos dizer assim, tem que ter todas as informações ali. O que você conseguir lembrar, o que você recordar, o que você puder anotar, vai servir para você amanhã estar estudando e melhorando e se tornando um trader cada vez mais disciplinado. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu queria passar e até um próximo vídeo.